Amém, glória a Deus. É uma honra estar aqui e vamos começar então, né? Primeiro, queria cumprimentar você com a paz do Senhor e queria saber, né, como que foi a sua semana. Semana passada a gente esteve aqui, mas já se passaram aí 7 dias. Eu espero que tudo tenha corrido bem, que você tenha aproveitado a sua semana, aqui no seu trabalho, na sua família, todas as coisas tenham corrido bem, em nome de Jesus. E olha só, como o apóstolo aqui falou, né? Como o tempo está correndo. A gente já está aí na metade dos 5 encontros, né? Hoje a gente está aqui fazendo o nosso terceiro encontro. Já se passaram 2 encontros. E o primeiro encontro, né? Eu queria aqui fazer uma retomada, que a gente pudesse relembrar aquilo que a gente viu. No primeiro encontro, nós compartilhamos acerca da certeza da salvação, falamos sobre a fé em Jesus como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, como Jesus sendo o único caminho que nos leva a Deus, né, ao nosso Pai, e também vimos que a salvação vem pela graça. Já no segundo encontro, a gente falou sobre o pecado e como nós podemos vencê-lo, como pedir perdão, como a graça de Deus nos ajuda a ter vitória sobre o mal e como andar nos mesmos passos que Jesus. Hoje, nesse terceiro encontro, nós vamos falar sobre algo muito especial e fundamental, que é a nossa comunhão com Deus, que se dá por meio da oração e do poder do Espírito Santo em nós. Então, se você for olhar aí no seu resumo, você vai ver que o tema é como orar, o poder do Espírito Santo. Para a gente começar, a gente precisa entender que a comunhão com Deus, a comunhão que nós devemos ter com Deus, foi o propósito de sermos salvos em Jesus. Quando nós fomos salvos em Jesus, o propósito dele era que nós pudéssemos ter, que nós vivêssemos em comunhão com Deus. Mas para que essa comunhão seja uma realidade nas nossas vidas, é muito importante que a gente entenda algumas coisas. Por isso, eu queria destacar aqui alguns aspectos, que eu já até citei. O primeiro aspecto é a nossa comunhão com Ele, com Deus, depende da nossa prática de oração, tendo Jesus como exemplo. Por isso, eu queria que você lesse comigo aí Lucas 6, versículo 12. Nesse texto diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então aqui Jesus, sendo filho de Deus, ele orou, ele foi e é o nosso exemplo de oração. Então nós precisamos tê-lo como exemplo. Esse é o primeiro destaque desse encontro. Nós precisamos entender que a nossa vida de oração precisa se basear em Jesus, como nosso exemplo. Segundo destaque, nós precisamos ouvir o Espírito Santo que está em nós. Aí, para esse destaque, nós vamos ler João 14:17, que diz assim: Jesus está dizendo para os discípulos: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E o terceiro destaque, que está ligado a esse segundo, é que nós precisamos ouvir o Espírito Santo, e o Espírito Santo fala também pela palavra. Nós vamos ler agora o texto de João 14:26, que diz: Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, só para a gente retomar, primeiro destaque: a nossa comunhão depende da nossa prática de oração, tendo Jesus como exemplo. Segundo destaque, está relacionado ao Espírito Santo. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo que está em nós e entender que o Espírito Santo fala pela palavra de Deus. Amém? E aí, pensando nesses destaques, as perguntas que virão agora, que eu vou fazer, eu fiz aqui seguindo os exemplos, né, dos pastores. Eu chamei aqui as pessoas que vão fazer parte do meu grupo de Pai Nosso e eu já passei para você o texto e já passei a resposta. Eu vou fazer perguntas sobre esses destaques, então a gente vai aprender mais hoje sobre essa prática de oração, como orar, quais são os obstáculos, como devorar e também entendemos como o Espírito age, quem é o Espírito Santo, como ele pode agir nas nossas vidas. Para isso, eu vou começar aqui com a pergunta 1. A primeira pergunta eu vou estar aqui chamando a Jéssica Costa, para fazer a leitura para nós. E a pergunta que ela vai nos responder é: qual a característica da vida de Jesus, conforme o texto bíblico abaixo, de Mateus 14:23? Diz assim, Mateus 14:23.
Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Então, eu creio que esse texto nos remete a tempo a sós com Deus em oração. Isso mesmo. Tem um outro texto também, em Marcos 1,35, que vai relatar esse tempo de Jesus, que diz assim: E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Obrigada, Gé. É essa mesma resposta. A gente precisa ter um tempo a sós com Deus. Jesus, ele tinha essa característica na vida dele. Então a pergunta é: qual é a característica da vida de Jesus? É esse tempo a sós com Deus. Ele tinha essa intimidade com Deus. Então, como nós vimos esses dois textos aqui, ele vivia assim. Agora pensem comigo, se até Jesus precisava cultivar uma vida de oração, quanto mais a gente. Então é importante que a gente entenda isso, eu preciso ter uma vida de oração. A sós, ter um tempo a sós, viver um tempo de intimidade com Deus, para que a comunhão com Ele na minha vida seja realmente verdadeira, para que eu possa colocá-la em prática. Amém? Vamos então agora para a segunda pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: em nome de quem devemos orar e por quê? E aí eu queria chamar aqui a Dani Garres para ler para a gente João 14:13. Amém. João 14:13 diz assim: "E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." E a resposta qual é? A resposta é em nome de Jesus, para que o Deus Pai seja glorificado por meio de Jesus. Isso mesmo. Então, esse texto aqui que a Dani leu e também João 14:6, Jesus está dizendo ali que ele é o caminho, ele é a verdade. Nós precisamos orar em nome dele. Então, toda vez que a gente for orar, em todas as nossas orações, elas precisam ser feitas a Deus, mas em nome de Jesus, porque afinal ele é o caminho. A nossa oração vai chegar pelo caminho certo, e o caminho certo é Jesus. E aí, por que que eu oro em nome de Jesus, então? Para que o Deus Pai seja glorificado através do Filho. Então, quando nós estamos orando a Deus em nome de Jesus, nós também estamos glorificando a Deus. Amém? Vamos agora para a terceira pergunta. Pergunta 3. A pergunta 3 diz o seguinte: conforme os textos, quais os requisitos necessários para sermos ouvidos em oração? E aí, aqui eu queria chamar o pastor Fi para ler para a gente 3 textos. Ele vai ler Salmos 138, versículo 6, depois Mateus 21, 22 e depois 1 João 5, 14. Oi, cheguei, vamos lá. Salmo 138, versículo 6, a Bíblia diz assim: Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes e de longe reconhece os arrogantes. Esse é o primeiro. Quer que eu leia o segundo já ou a gente passa esse primeiro? Pode ler, João 3. Pode ler. Então, beleza, vamos lá. O segundo é Mateus 21, 22, que diz: E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E o terceiro texto, que a EV passou, é 1 João 5,14. 1 João 5,14. Diz: Esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Muito bem. E qual que é a resposta baseada nesses 3 textos? Beleza. Então, Salmo 138, 6 nos fala sobre humildade. Nós precisamos, então, ter humildade. O segundo texto, que é Mateus 21, 22, nos diz que nós precisamos orar crendo, então precisamos ter fé, orar com fé. E o terceiro texto, que a gente leu agora, 1 João 5,14, fala que aquilo que nós pedimos, oramos, de acordo com a vontade de Deus. Então, nós precisamos aprender a orar, compreendendo, conhecendo a vontade de Deus. Exatamente, obrigada. São esses 3 requisitos. Então, toda vez que a gente vai orar, talvez você possa até se perguntar: mas a resposta não vem, parece que Deus não está ouvindo. É claro que Deus sabe de todas as coisas, ele tem o tempo dele, e ele age no tempo dele, que talvez a gente possa não entender. Mas talvez você não esteja seguindo esses requisitos de oração. Será que você está orando de forma humilde? Você tem pedido em humildade ao Senhor? Será que quando você tem orado, você tem crido, né? Como o segundo texto diz, orar crendo, orar com fé. Será que você realmente tem acreditado que ele pode fazer?
Será que você realmente tem acreditado que ele está ouvindo as suas orações? E por último, será que você tem orado de acordo com a palavra de Deus? E aí a gente então precisa pensar, analisar a nossa oração, aquilo que a gente está orando, e se realmente a nossa oração não estiver alinhada com estes 3 requisitos, então nós precisamos alinhá-la, porque aí certamente o Senhor vai responder no tempo certo, conforme ele sabe o que é melhor para nós, ele vai responder. Mas esses requisitos precisam estar nas nossas orações. Amém? Então agora a gente vai para a pergunta número 4. A pergunta número 4 é a seguinte: quais são as barreiras ou obstáculos à oração? E aí, quem vai ler para a gente agora é a Dani Miguez. Ela também vai ler 3 textos: Salmo 66, 18, Provérbios 28, 13 e Tiago 4, 3. Vamos lá. Salmo 66, 18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Pode ler o próximo, Dani. Peraí, estamos tendo contratempos aqui que a página sumiu. Peraí. Tudo bem. Esse próximo agora a gente vai ler Provérbios, capítulo 28, versículo 13. 13. Pronto. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Tudo bem? E agora Tiago 4, versículo 3. Tiago 4. Sumiu tudo aqui, tudo que eu tinha deixado feito aqui, já era. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Tiago 4, 3 diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Muito bem. Dani, então qual seria aí as barreiras ou obstáculos à oração? Seria, né, a gente continuar no pecado e também pedir coisas em oração por motivos errados, né? Isso mesmo, Dani, obrigada. É isso mesmo. Os 2 primeiros textos lidos, eles vão retratar esse obstáculo, né? Essa barreira aí que pode nos impedir, que é o fato da gente não se arrepender, da gente não abandonar, da gente não se arrepender dos nossos pecados. A gente precisa se arrepender e abandonar, né? Porque senão é um remorso. A gente precisa, eu errei, eu me arrependi, eu não faço mais. Então eu preciso fazer isso e me afastar de tudo aquilo que de repente possa na verdade, é abandonar tudo aquilo que possa me afastar de Deus. E aí, o terceiro texto que a Dani leu, que está lá em Tiago 4, 3, é a gente orar pedindo tudo aquilo de acordo com a vontade de Deus. E aí, talvez, a gente não faça essas orações. Talvez a gente ore por aquilo que a gente quer, por pedidos arrogantes, talvez egocêntricos, egoístas. Talvez o nosso pedido seja ganancioso. E isso não está de acordo com a vontade de Deus. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir a Deus para que o nosso coração, nós precisamos alinhar o nosso coração com o de Deus, para que as nossas motivações sejam boas e corretas e coerentes com a palavra de Deus. Aí a gente consegue vencer esses obstáculos. Então, esses 2 obstáculos são obstáculos ou barreiras à oração. Agora nós vamos para a pergunta número 5. Agora a gente vai começar a ver um pouquinho como o Espírito Santo age. Lembra que a gente fez 2 destaques no início? O primeiro destaque foi a vida de oração, tendo Jesus como referência. E o segundo destaque era ouvir o Espírito Santo e saber que ele fala pela palavra. Agora a gente vai entender um pouco melhor sobre o Espírito Santo. Então, a pergunta número 5 é: como o Espírito Santo age em nossa vida de oração? Então, aqui, quem vai ler para a gente é o Daniel Nobre, Romanos 8, 26. Aí, tá me ouvindo? Então, Romanos 8, 26 diz: da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a resposta é que o Espírito nos ajuda a orar e intercede por nós. Isso mesmo, Dani. Obrigada, viu? É exatamente isso. Esse texto diz que o Espírito Santo, ele intercede com gemidos inexprimíveis. E se a gente ler o versículo 27, a gente vai ver que ele faz isso de acordo com a vontade de Deus. Então, ele nos ajuda a orar.
Então, toda vez que a gente for fazer uma oração, seja por qual motivo for, né? Seja qual for o pedido que a gente esteja ali clamando a Deus, nós podemos pedir a ajuda do Espírito Santo, porque às vezes você não tem forças para orar, talvez você não tenha palavras, talvez você fique aí com medo, falando, eu não sei usar as palavras certas, eu não sei o que dizer, eu não sei como dizer. E então você pode pedir para o Espírito Santo, porque ele intercede por nós e nos ajuda a orar. Então, se você pedir para ele, ele vai te ajudar a orar também. E aí você vai conseguir fazer, até colocar essa vida de oração em prática. Amém? Agora nós vamos para a pergunta número 6. Pergunta número 6 ainda é sobre o Espírito Santo. Então, vamos lá. O Espírito Santo é uma força, uma energia, ou ele é uma pessoa? E aí, para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente vai ler João 16, o versículo 7 e 8, e do 13 ao 15. E quem vai ler para a gente é a Maria Soares. Amém. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Amém. João 16, versículo 7, diz assim: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, versículo 13. Só um minuto que eu me aqui. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá o que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Muito bem. Pode falar. Qual é a resposta? A resposta é a pessoa do Espírito Santo. Isso mesmo. Obrigada, Maria. Exatamente. Às vezes, a gente tem uma ideia meio mística, assim, acerca de quem é o Espírito Santo. A gente pensa, às vezes pode ser que alguém pense, é uma energia boa, é uma névoa, é um arrepio, né? A gente pode pensar muitas coisas. Mas, antes de tudo, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E como que a gente sabe que ele é uma pessoa? Esse texto que a Maria leu, ele vai nos retratar. A gente percebe características de uma pessoa. Não só nesse texto, mas em outros textos. Né? Aqui nesse texto de João, a gente vê a Bíblia descrevendo o Espírito Santo como uma pessoa. Por quê? Olha, ele diz que ele é o consolador, ou o conselheiro. Diz que ele ouve, que ele fala, que ele nos guia. Então, ele nos consola. Se ele é o conselheiro, ou né, ele vai nos consolar e vai anunciar o que há de vir. Então, essas ações são ações de pessoas, né? Alguém que ouve, que fala, que guia, que consola, que anuncia. Então, a gente pode dizer, sim, que o Espírito Santo ele é o poder de Deus, mas, antes de tudo, ele é uma pessoa. E ele quer ser o nosso amigo e ter comunhão conosco. Então, fique bem gravado aí, o Espírito Santo não é uma névoa, não é nada místico, ele é uma pessoa. Amém? Vamos agora para a pergunta 7. A pergunta 7 é a seguinte: o que significa ser batizado no Espírito Santo? Para essa pergunta aqui, eu vou chamar a Pri Cerqueira, ela vai ler para a gente Atos 8, 14 a 17 e Atos 1, 8. Amém. Em Atos 8, do 14 ao 17, diz: Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E Atos 1:8. Mas receberam poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E qual que é a resposta, Pri, então, para a gente, que significa ser batizado no Espírito Santo? Bem, é ser revestido do poder do alto. Isso. Nesses textos que a Pri leu, obrigada, Pri, a gente vai perceber que é isso, é ser revestido pelo poder do alto para ser testemunha de Jesus.
Aí olha só que interessante, quando a gente olha para Jesus, né, ele esteve aqui na Terra, foi, né, o marco da nossa salvação, e ele, no tempo que ele estava aqui, ele comissionou os seus discípulos para serem as suas testemunhas. Então, ele levantou ali os discípulos, caminhou com eles, ensinou, olha, vocês vão ser as minhas testemunhas. Mas o próprio Jesus, ali, quando ele estava exercendo o seu ministério de cura, de libertação, né, de pregação da palavra, todo o seu ministério era por meio do poder do Espírito Santo. Então, Jesus, ele sabia que nós também precisaríamos deste poder para sermos verdadeiras testemunhas. Então, ele falou, olha, vocês vão ser minhas testemunhas. Mas aí no texto ele diz, vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Então, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós somos fortalecidos em Deus, nós recebemos esse poder para servir a Deus e testemunhar tudo que Jesus foi e tudo que Jesus é, né? Foi por tudo que ele fez, pelo preço pago na cruz, pelo véu que foi rasgado, pela morte vencida, e hoje pelo que ele é, né? Por tudo aquilo que ele fez e por tudo que ele ainda é nas nossas vidas. Então, não apenas com palavras, mas também com o poder do Espírito Santo. Eu vou testemunhar isso não só dizendo, mas o poder do Espírito Santo que desceu sobre mim vai me ajudar a ser também testemunha de Jesus. Amém? E agora a gente vai para a nossa última pergunta com o texto aqui, que é a pergunta 8. A pergunta 8 é a seguinte: como podemos ficar sempre cheios do Espírito Santo? Então, a gente falou da importância de ser batizado do Espírito Santo, a importância de ser batizado no Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele vai agir na nossa vida de oração, nos ajudando. Então, a gente já percebeu que a gente precisa dele. Agora, como que eu posso ficar sempre cheio do Espírito Santo? E aí eu vou chamar a Dani Garres aqui, de novo, e ela vai ler para a gente Efésios 5, do versículo 18 ao 21. Amém. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém. E qual que é a resposta, Dani? Amém. Nós temos que louvar sempre ao Senhor, continuamente ao Senhor, e ser sempre grato, ter o coração grato a Ele. Isso mesmo, exatamente. Então, eu amo muito esse texto, porque precisa ser a referência das nossas vidas, né? Então, a gente precisa, seja sós, seja com os nossos irmãos, falar o tempo todo em salmos, hinos, em cânticos, louvando a Deus de coração, né? Então, não apenas de palavras, mas de coração. E sendo grato. O que isso quer dizer? Ser grato não é agradecer por uma coisa. Ser grato é estar grato o tempo todo. Em todas as coisas, ser grato a Deus. Parece que é algo fácil. Falar, só dizer, cantar, tá bom, vou louvar a Deus e ser grato. Mas muitas vezes, como é difícil a gente ser grato? Como é difícil a gente acordar para aquelas pessoas que não gostam do frio, acordar no frio e falar, ai, Senhor, obrigado por esse dia. Ou então, está chovendo, você não gosta, ai, obrigado. É difícil, mas a gente precisa ser grato. Então, por mais que todas as coisas estejam dizendo que não, nós precisamos olhar e saber que o Senhor está ali, que a misericórdia dele se renovou, olhar para a palavra de Deus e saber que ele está conosco. E aí o nosso coração se enche de gratidão por isso. Então, o louvor é continuamente ele tem que estar continuamente nos nossos lábios. As nossas palavras têm que ser palavras de louvor e gratidão o tempo todo, sem cessar. Amém? Então, aqui, queridos, com essas perguntas, a gente entendeu os aspectos mais importantes para uma vida de comunhão com Deus, de forma constante e contínua. Então, só para a gente retomar os dois aspectos mais importantes. A oração através de Jesus. Então, a gente, aqui, entendeu que Jesus é o nosso exemplo, que nós oramos no nome dele para glorificar ao Pai, que nós precisamos ser humildes, orar através da vontade do Senhor, sempre se arrepender dos nossos pecados, confessar, ter as motivações corretas para orar. E quando nós não soubermos orar, nós podemos clamar pelo Espírito Santo, que intercede por nós e nos ajuda a orar. E aí o segundo aspecto, que é o Espírito Santo, que nós precisamos ouvir e entender que ele fala pela palavra, a gente viu que ele é uma pessoa, ele é o poder de Deus, mas antes de tudo ele é uma pessoa.
E através do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, nós podemos testemunhar quem é Jesus. E para ser cheio do Espírito, nós precisamos louvar o tempo todo e ser grato o tempo todo. Amém? Aí agora eu vou fazer 2 perguntas. E aí você que estiver fazendo o grupo de Pai Nosso, você pode abrir esse espaço para a pessoa compartilhar. A primeira pergunta, né, que você pode compartilhar se você se sentir à vontade, você já percebeu a presença do Espírito Santo? Como? E aí as pessoas vão compartilhar, e você pode também, se ninguém quiser compartilhar, você pode dizer a sua própria experiência, você que está liderando ali o grupo de Pai Nosso. E a segunda pergunta é: como foi a sua experiência do batismo no Espírito Santo? Nesse momento também você pode deixar esse espaço aberto para as pessoas compartilharem. Talvez não tenha pessoas que já tenham sido batizadas no Espírito Santo. Você pode dizer sobre a sua experiência. Amém? Mas a terceira é uma afirmação, na verdade, né? Que é o terceiro tópico de perguntas aqui, está dizendo assim: se você ainda não foi batizado, ore a Deus e peça. Então, se ninguém quiser compartilhar, ou se ninguém tiver sido batizado, você pode incentivar essa pessoa a orar a Deus, já que ela entendeu quem é o Espírito Santo, o que é o batismo no Espírito Santo. Você pode incentivar essa pessoa a orar a Deus e pedir para ser batizado. Amém? E para a gente encerrar aqui, então, esse nosso terceiro encontro, eu queria deixar uma tarefinha para vocês. E a tarefa é fazer a leitura do livro de Efésios. O livro de Efésios é um livro maravilhoso, claro, assim como todos os outros livros da Bíblia, mas ele traz alguns ensinamentos importantes para nós cristãos. Porque ele vai enfatizar as bênçãos que nós recebemos através da redenção, da salvação por Jesus, e como ser igreja de Cristo. Então, se você conseguir aí, durante os dias dessa semana, ler alguns capítulos de Efésios, queria deixar essa tarefa, esse desafio para você. Amém? Aí, apóstolo, eu não sei se o senhor quer que eu ore? Ou se o senhor ora? Pode orar. Você falou tanto de oração, vamos orar. Amém. Vamos orar, então. Amém. Senhor, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, nesse terceiro encontro, te agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quantos milagres, quantas maravilhas, Senhor, nós temos escutado, nós temos compartilhado, porque o Senhor está sobre nós. Nós te agradecemos por esse encontro, por cada verdade ministrada aqui através da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a orarmos o tempo todo, a criarmos essa rotina, a criarmos essa vida mesmo de comunhão, de intimidade com o Senhor, através, ó Deus, de oração, tendo Jesus como nosso exemplo, Senhor, também ouvindo a voz do Espírito Santo em tudo aquilo que nós formos fazer, decidir, até mesmo nas nossas orações, que nós possamos ser sensíveis à voz do teu Espírito, Senhor, e que possamos entender, ó Pai, que Ele fala através da palavra, possamos entender, ó Deus, que Ele está conosco, que Ele é o nosso consolador, que nós podemos recorrer a Ele, que nós podemos falar com Ele, e que assim, Senhor, com uma vida de intimidade, de comunhão, nós possamos ser transformados, ó Deus, dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, cada um que está aqui, cada um, ó Deus, deste grupo, cada um aqui do Tadel, que o Senhor possa, ó Deus, estar nos ensinando cada vez mais a mantermos, Senhor, essa vida de intimidade contigo e de comunhão, e que isso glorifique o teu nome, glorifique o Senhor, Pai, porque esse é o desejo do nosso coração, Senhor. É o que nós oramos a Ti, e nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém.